Muito boa noite, estou aqui com o Vanderlei. Nós vamos dar início aí a um bate-papo. É um bate-papo sobre a governança corporativa. E eu acho que o principal objetivo nosso aqui é passar um pouquinho a experiência, né? Tudo que nós vivemos durante o processo, quando que foi o dia da tomada da decisão. Então eu vou passar para o Vanderlei se apresentar, falar um pouquinho dele, depois eu volto falando um pouquinho de mim e a gente vai falar um pouquinho da história da empresa. Boa noite, é um prazer estar falando aí com o pessoal, contando um pouco a nossa história. Eu, junto com meus irmãos, iniciei desde a fundação, né, há 46 anos e alguns meses, e é uma história que começou lá atrás com meu pai, João Barbirolle, o irmão dele, o Walter, e realmente nós conseguimos dar sequência a essa história, que agora já está na terceira geração, com o Danilo aqui assumindo a função de CEO. Bom, meu nome é Danilo, né? Vou fazer uma apresentação formal. Esse ano aqui eu estou fazendo 25 anos de empresa. Eu iniciei em 95, então eu iniciei antes do processo da governança, e eu acho que eu consegui entender ou participar de todas as fases, né? Na introdução, como uma empresa mais familiar, embora eu comento, e eu já até brinquei aqui na fábrica, que quando eu entrei em 95, eles já tinham uma visão muito além, né, sobre governança, porque eu entrei num processo seletivo. E para mim foi uma história até engraçada, porque quando meu pai falou, surgiu uma vaga lá, porque precisava ter a vaga, e quando eu cheguei aqui para a vaga, tinham vários candidatos. Eu achei meio estranho, eu falei, mas não tinha vaga? E aí assim eu recebi a informação de uma psicóloga que eu iria participar do processo seletivo. E naquele momento, né, com uns 17 anos, eu confesso que eu não gostei muito da história. Eu falei, mas como participar de um processo seletivo? Seu filho do dono. Filho do dono, mas em 95 eles já tinham o início do princípio da profissionalização, que era estar mostrando para os filhos que é um processo de gestão diferenciada. Eu acho que aquele famoso cabide de empregos, né, que a gente ouve, eles já tinham essa visão que assim não poderia ser. Então eu já entrei no processo seletivo. Até hoje, o Vanderlei pode me contar aqui, porque a gente nunca falou sobre isso, se eles deram uma ajudinha para eu entrar, porque eu fiz a prova como todo candidato, né? Eu acho que deram uma forcinha, porque era uma prova meio complexa. Eu confesso que quando eu olhei a prova ali, eu fiquei meio assustado, achei que não ia passar. Como fiquei sabendo que passei, acredito eu que teve alguma ajuda ali. Então, todo esse processo dentro da empresa, nós, filhos, né? Nós somos em 8 a terceira geração, e aqui na empresa trabalharam 5, né? E dentro de todo esse processo, eu acho que a gente aprendeu muito com eles, já o que era respeito, profissionalização. Então quando a gente fala em governança, a gente, olhando hoje, estudando, já era praticado lá atrás. Mas em algum momento ali, depois da década de 80, final de 80, 90, que a terceira geração já estávamos praticamente os 5 aqui, entre 90 e 2000, aí algo acho que começou a mudar, e aí acho que o Vanderlei, como a segunda geração, começaram a perceber ali que precisavam de mudanças. Acho que o Vanderlei pode contar um pouquinho quando foi esse despertar para poder chamar uma empresa. E eu, do meu lado, eu sinto que a gente estava entrando num conflito de gerações, é normal, né? A terceira geração, todos nós já tínhamos
tínhamos estudado, feito faculdade, pós-graduação. Então, a gente começa a pressionar a segunda geração por mudanças e você sai da faculdade achando que você sabe tudo na vida, que tudo que você leu tem que ser aplicado e, obviamente, a segunda geração, com toda a experiência, a vivência, ia transmitindo para a gente, não é a hora. E eu acho que começou um certo conflito entre as gerações, e acho que o Vanderlei pode falar um pouquinho sobre essa decisão, no momento aí de tomar a decisão. De fato, a gente via que eles estavam já querendo assumir postos mais acima, só que a gente ainda estava trabalhando e ainda com muito gás, né? Eu, em 2008, eu tinha acabado de fazer 60 anos e pela nova metodologia aí, 60, acho que começa a segunda idade, né? Então, uma classificação mais nova, né? E realmente a gente não estava pensando em parar. E para eles assumirem nossos postos, a gente teria que sair. Então, por isso dos conflitos, né? E um pouco pior ainda, o meu irmão mais novo, Wagner, que na época tinha 51, 52 anos, então para ele foi mais difícil ainda. O Valdir também mais novo, né? 55 por aí, 56, e a gente não estava assim preparado para realmente parar e ir para o conselho como foi sugerido. Mas o Faldini, Roberto Faldini, que foi quem trouxe para nós a governança, no meio de 2007 mais ou menos, ele nos convenceu, né? E teve bons argumentos para que a gente fosse fazendo essa mudança. E de fato nós conseguimos aí uma aposentadoria um pouco precoce, né? Eu demorei quase, acho que um dia para acostumar com essa situação. E depois nós, o Wagner eu acho que não se acostumou até hoje, mas enfim, e para que não desse errado, nós fomos ao mercado e contratamos um CEO assim, com bastante experiência, tinha feito a escola de Wharton, né, nos Estados Unidos, e realmente é uma pessoa de muita capacidade, para que não desse errado, né, e a gente tivesse que voltar para a operação de novo, porque aí a gente já estava acostumando ficar fora, né, e trabalhar apenas no conselho, que foi constituído com o Faldini, que foi o presidente, e os 3 sócios e mais um conselheiro externo. Então éramos em 5 e tínhamos reuniões mensais a partir de janeiro de 2009. Nós ficamos até dezembro de 2008 na operação. Então em janeiro que efetivamente o CEO começou, só que infelizmente ele ficou um ano só, né? A gente estava acostumando que a empresa, mas era um ano meio difícil, né? Teve o problema lá dos Estados Unidos, né? Da questão imobiliária, e uma queda muito grande no Brasil inteiro, né? Uma recessão, e ele sentiu que não poderia colaborar muito e acabou se afastando. Nesses afastamentos eu acabei assumindo aí mais um mês, como foi repentino, fiquei mais um mês trabalhando até que contratamos o segundo CEO. E assim foi até o terceiro, quando nós decidimos em 2012, porque o segundo também ficou 2 anos, mas não estava performando, a gente estava patinando um pouco. E aí eu dei a ideia de a gente voltar a fazer como éramos os 3 sócios, eu, Valdir e Wagner, né? Cada um numa diretoria financeira, comercial e industrial. E aí eu sugeri isso, e o Danilo como industrial, o Fábio no comercial, que é o irmão, né, filhos do Valdir,
e também um de fora, que foi o Eric, que foi um financeiro, fazer essa diretoria, e aí eles começaram esse trabalho aí que o Danilo pode contar um pouco. Só para pegar um gancho da mudança, falando para os filhos, né, quem está na geração, na terceira, passando por esse processo, eu confesso que nessa fase, em 2008, eu tinha meus 34 anos, a empresa tinha 34 anos, eu 31, e saí da gestão familiar, né, sendo dirigida pelo pai, pelo tio, e naquele momento que para a gente foi da noite para o dia, entra um CEO comandando, foi muito diferente, principalmente pela segurança. Não tem jeito, seu pai sendo o seu chefe, o seu tio, no meu caso era meu tio, mas existia uma segurança muito grande, até sobre o nosso emprego, né? Quando você tem um emprego que você responde diretamente para os pais, e quando passa pelo processo de profissionalização, a primeira coisa que é dito é que naquele momento os cargos, e esse primeiro senhor, quando ele comentou, eu também não sei se foi acordado, mas ele foi bem duro nos primeiros dias dele aqui com os filhos. Ele já, na primeira reunião, ele falou que não existiria sobrenome, que ele ia avaliar a função de cada filho e que os filhos que não estivessem adequados aos cargos, felizmente, por ser filho, não seria dispensado, mas por ser filho, ele deixou claro que teria uma chance para se adequar, mas se não se adequasse, ele teria carta branca para dispensar. Ele recebeu essa carta branca. Eu confesso que logo à noite eu fui falar com meu pai, mas que negócio é esse? E meu pai disse, é assim que vai ser, é assim que nós acordamos. Mas foi um momento de reflexão muito grande, acredito, para mim, para os meus primos, para o meu irmão, porque você, de uma certa forma, você entra dentro do mercado, parece que a gente entrou dentro do mercado, você começa a reavaliar seu currículo, coisa que a gente nunca tinha feito. Então, levantei meu currículo, porque ele pediu o currículo, você começa a checar, entender como o mercado atende aquele cargo que você estava. Então foi uma mudança muito radical e muitos aprendizados, mas eu tenho certeza que hoje só colhemos bons frutos. Voltando agora a essa gestão, né, quando a gente decidiu em 2011 para 2012, de fato é um modelo que eles levaram a empresa 34 anos sem um CEO, né, dividindo a gestão entre irmãos. Mas acho que essa palavra que eu falei, entre irmãos, eu acho que existe um respeito mútuo entre eles, a conquista de tudo foi feito com eles. Quando nós assumimos esse mesmo modelo, embora eu tinha um irmão como par na diretoria comercial e um gestor externo, o Eric, né, como o Vanderlei comentou, na diretoria financeira, o que acontece é que nós tínhamos metas, né, o conselho apresentava, nós sempre fizemos o budget e nós tínhamos metas a serem cumpridas. E eu falo para ele, já comentei com o Vanderlei, enquanto tudo está bem, essa gestão funcionou. Até o resultado mediano, quedas, ela era normal, mas quando começou a vir desafios, então a gente ficou 2 anos muito bem. Em 2014 começaram a aparecer os primeiros grandes desafios, eu acho que a gente começou a entrar em conflito, porque o financeiro tinha uma linha para resolver a situação, o comercial tinha uma outra e o industrial tinha outra. E a gente começou a acionar demais o conselho para deliberar divergências nossas. Então a gente conversava, tentava chegar em algumas equações e vira e mexe. Acho que o Vanderlei foi o ano que ele mais veio aqui, porque a gente ligava, precisando de uma deliberação. E acho que chegou num ponto que o próprio presidente do conselho, nós nos reunimos, ele falou, não é possível tanta deliberação, vocês precisam ter mais harmonia. Mas acho que a gente tentou mais um pouco, em algum momento ali, o conselho, talvez em algum momento de conflito, tomou novamente, nós fomos chamados e foi tomada a decisão que nós teríamos um CEO. E que naquele momento eles também eles enxergavam que ninguém dos 3 estava preparado para assumir a empresa naquele momento.
Eu confesso que eu recebi até na época, o Vanderlei acho que vai lembrar, foi o Wilson Poit, que era nosso conselheiro, e o Roberto Faldini. Eles me chamaram e perguntaram para mim se eu estava pronto para ser CEO, o que eu achava, mas que era só um bate-papo informal, não era uma deliberação do conselho, eles queriam ouvir um pouco a minha opinião. E naquele momento eu disse que eu não estava pronto. Eu tinha plena convicção que para assumir uma empresa a gente precisa estudar a área financeira, e eu, dentro dos meus planos, a ideia era fazer um MBA em finanças e talvez dentro até do programa que eu tinha, sair fora do país, né, e ter uma experiência. Então eu achava que eu precisava viver isso aí, eu achava que eu precisava ter essa bagagem financeira para um dia poder sentar na cadeira. E aí o conselho assim achou melhor por contratar um CEO externo. Isso foi em 2015. Dentro desse processo, eu acho que a gente viveu quase 6 meses para tomar essa decisão, né, por conta dessas demandas. E teve algum momento crucial que vocês falaram, não dá mais e a gente precisa ter um CEO? Sim. Realmente estava muito complicada a situação, muitos conflitos, né? Cada um tinha uma visão um pouco díspara do outro e a gente viu que não ia chegar num bom termo, né? Mas enfim, foi o sistema que deu mais certo desde que a gente se afastou, foi o que ficou mais tempo, foram 3 anos, né? Mais ou menos. Mas aí quando nós decidimos a volta de um CEO, porque como o Danilo falou, eles não estavam preparados ainda, né? E nós demos a eles essa oportunidade, vocês vão disputar em igualdade de condições para que vocês sejam o futuro CEO, né? E o CEO que foi contratado, o CEO também de fazer o coaching, principalmente com o Danilo, que era o que estava mais interessado, né? Os outros dois não demonstraram tanto interesse, mas o Danilo tinha essa pegada e quis fazer os cursos como ele acabou fazendo. O Faldini também recomendou isso, o Poit, e ele foi em busca disso, e o Pércio, ele teve essa missão realmente de fazer esse coach e ficou praticamente 2 anos, né, aqui na Inibra, e também fez um bom trabalho e conseguiu fazer essa transição para que depois o Danilo assumisse. Nas empresas maiores, né, talvez mesmo que sejam familiares, os da segunda, ou talvez até da primeira geração, eles mandam os filhos irem trabalhar fora das empresas do grupo, para não ter esse problema que o Danilo falou, né? Pô, meu tio, meu pai, tal, sente uma segurança, mas como ele disse bem também, quando a gente traz um CEO externo e ele fala ninguém está garantido aqui, né? Vocês vão ter que mostrar competência, tem praticamente o mesmo efeito também, porque eles viram que precisariam realmente evoluir bastante, e isso aconteceu de fato, né? Porque quando o Danilo assumiu, um pouco mais de 3 anos, né? 2017, ele já estava com uma boa experiência, vindo de 3, 4 CEOs que passaram por aqui, cada um trazendo um pouco da sua bagagem, da sua experiência, e isso teve um crescimento muito grande. Nós tivemos também por pouco tempo o Carlos Ernesto, que também acabou ajudando bastante o Danilo, também vindo do mercado, e ele realmente tem um condão de professor, né? Sim, eu diria até que quem fez essa introdução financeira, uma base muito boa para que inclusive eu pudesse avançar em finanças, foi o Carlos Ernesto. Ele teve, como o Vanderlei falou, era um bom professor, sentou várias vezes comigo, me deu aula mesmo de finanças ao final do expediente. Eu lembro que numa virada de ano ele me deu um livro para ler, Contabilidade para Não Contadores.
E eu li inteiro, fiz até os exercícios. E quando chegou em janeiro, ele falou, nossa, você não ia para a praia? Eu falei, fui. Ele falou, mas quando que você fez isso? Eu falei, final de tarde, fui fazendo. Então, e ali ele se interessou muito mais em ensinar. Até pegando o gancho, acho que todos que passaram aqui, eu tenho eterna gratidão, né? Agradeço muito tanto o Dimas, o próprio, nós tivemos o Celso Sardelli, né? Numa passagem aqui que todos passaram, todos deixaram um grande legado. Talvez o Pércio foi um dos principais, porque foi aquele que foi o final ali, né? A preparação final. Teve muita paciência comigo, né, Pércio? Porque eu estava numa fase também querendo assumir logo e a gente é normal ter alguns conflitos, mas eu acho que todo esse processo, quando a gente traz o tema que é a governança, e a governança ela tem os seus pilares, né, a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. A Inibra ela já vinha inserida nesse contexto, né, da governança, mas se a gente vai fazer um paralelo, a gente pega a transparência, dentro da operação, quando a gente começa a trabalhar esse pilar, principalmente uma empresa familiar, o impacto é muito grande, porque quando você fala em transparência, logo gerou uma confiança muito grande, quando você começa a mostrar os dados. Então eu acho que a gente começa a entender que está todo mundo no mesmo barco e o objetivo é gerar valor para a empresa. Então, naquele momento você começa a deixar o ego um pouco mais de lado, né? E ter um bem maior. No meu caso, principalmente, a minha entrega foi muito maior, né? Quando você começa a entrar nesse processo. Eu acho que a equidade, acho que é berço. Nós herdamos equidade, né? Quando a gente fala em tratar com respeito às pessoas, isso vem do fundador, meu avô, e eu acho que é um dos maiores legados que eles podem ter deixado como valor dessa empresa. Em 2000, mais ou menos, o processo que nós contratamos uma empresa para trabalhar as pessoas, e eu acho que nós temos esse projeto, vai fazer 20 anos, da forma que a primeira geração entendia em relação ao respeito com o próximo, e isso veio com a segunda, já colocando processos, eles já entenderam que teriam que ter uma consultoria, e aí nós só estamos dando continuidade. Eu acho que a governança dá esse legado, porque um dos pilares, eu sempre estou reportando, sempre vem uma pergunta, e as pessoas, né? Como que as pessoas estão, o seu posicionamento. O terceiro pilar, que é a prestação de contas, em algum momento ali a gente também decidiu auditar a empresa. O Vanderlei pode falar um pouquinho, que acho que foi um processo que eu diria que foi o mais transformador, porque quando você chama uma empresa para fazer a primeira vez uma pré-auditoria, que a gente fala, para você poder ter o seu balanço auditado, embora a Inibra sempre trabalhou dentro de tudo atendendo toda a legislação, mas aí a auditoria vem com uma outra visão de entendimento. Eu acho que foi em 2009 o nosso primeiro auditoria com a BDO, né? Uma auditoria uma pré-auditoria, revisão limitada. De fato, foram assim, mudanças grandes. Essa de 2000 também foi muito grande, porque a parte de tratamento, embora a gente já tivesse isso, né, como o Danilo falou, já de berço, de vindo da primeira geração, nós herdamos talvez um pouco o sistema patriarcal, né? Porque meu pai era disciplinador, era rigoroso, né? Tinha um coração enorme, né? Assim, muito afável, mas assim, no trabalho ele era bastante enérgico. E eu, principalmente, herdei um pouco isso dele, e essa consultoria de RH veio nos mostrar que a gente precisava mudar um pouco para que as pessoas tivessem respeito e não medo, né? Quando a gente aparecesse na escada para descer para a produção, ela uma vez me perguntou,
a Marli. A Marli fez um ótimo trabalho aqui. Ela perguntou: o que você acha que eles têm? Medo ou respeito? Eu falei: não, acho que é respeito, né? Ela falou: não, eu já conversei com eles têm medo mesmo. Então, a gente acabou mudando bastante esse conceito, né? Sendo mais próximo, dando feedbacks positivos, porque o normal era dar feedback negativo, né? E a gente aprendeu bastante. E foi mudando, e tanto que em 2008, no último ano que nós tivemos a gestão, minha filha era gerente de RH, Tatiana, nós conseguimos colocar entre as 100 melhores, né, da Great Place to Work, né? Então foi uma vitória, um reconhecimento de um trabalho que veio sendo feito ao longo dos anos e que permaneceu, embora no primeiro ano do Dimas, né, que foi o primeiro CEO, houve uma quebra assim, meio forte nesse aspecto, porque o CEO, quando ele vem para a empresa, e naquela época talvez fosse mais forte isso, mais em busca de resultados, né? E então não era tão valorizada a mão de obra e de você, os benefícios principalmente, que a Enibra sempre foi muito generosa, né? Só que os tempos também mudaram, houve aquela crise 2008, 2009, e ele teve que cortar muitos benefícios, então a satisfação interna caiu bastante, né? Nesse primeiro ano, tanto que a gente nem se arriscou mais a entrar para participar das melhores empresas, porque a gente sentia que o clima já não era tão favorável. Mas aos poucos a gente foi retomando isso, e como o Danilo falou, a situação também foi melhorando, a empresa foi crescendo e tendo melhores resultados, e hoje a gente tem um índice de satisfação interna assim, bem acima do que é o normal no mercado, né? E os próprios funcionários, colaboradores, eles tratam a Enibra como uma família, né? Eles falam que a família é Enibra. Eu diria que assim, dentro de todo esse contexto, quando a gente, qual que é o legado da governança, olhando para quem está, para a família, né? Acho que o principal legado é quando você entra com todo esse sistema e você você vai ter regras, começa a haver definições de papéis mais claros, né? Porque a governança ela começa a colocar qual é o papel de cada um, quais são as regras. Quando a gente fala em prestação de conta, a gente começa a prestar conta ao conselho. É uma dinâmica muito diferente você ter meta, você todo mês prestar conta do mês anterior. No meu caso, e eu vejo dos pares de todos nós, foi uma evolução muito grande. Porque você pode ter um desconforto no início por conta da chamada zona de conforto que você está, mas os benefícios são incalculáveis, porque você começa a enxergar que você está criando um processo para perenizar a empresa, para que a empresa não fique acima, que ela vire de fato profissional, né? Que ela seja tratada como um negócio e não necessariamente como um alento só da empresa. Você profissionaliza. Então, se eu tivesse que recomendar o processo de governança para quem está pensando, ou quem está nessa questão, eu diria que é um caminho sem volta. E você pode até ter uma jornada na implementação, como tudo que você tem que mudar, você vai passar por uma fase, mas eu diria que tudo tem uma dose. Então, toda vez que alguém estiver pensando em fazer a governança, pensa sempre na dose que vai ser colocada. Porque o que eu vejo de amigos, empresários ou companhias que até não deram certo, tiveram que voltar ao comando da família, na minha visão é porque a dose foi errada, né? Tanto que existe a frase, se o remédio é demais pode matar o paciente. Então, eu acho que para quem não tem nada, começa com um primeiro processo, começa a desenhar um plano mais suave, sem querer mudanças muito radicais.
Eu confesso que eles foram de uma coragem sem precedente, porque eles tiveram a decisão em 2008, fizeram uma transição de 3 meses, eles estavam na empresa há muitos anos, em 3 meses fizeram a transição, em janeiro entregaram a empresa para um CEO. Então foi um processo de alta coragem, e a nossa empresa tinha uma estrutura muito forte para sustentar isso. E já vi alguns casos que não tiveram essa mesma estrutura. Então acho que a minha recomendação de quem viveu todo esse processo, desde a primeira fase de 2008 até hoje, eu diria que coloque doses conforme a empresa esteja preparada. Eu acho que fica aqui um legado. Quando ele puder fazer uma finalização. De fato, é um caminho sem volta, e foi a decisão mais acertada, né? Porque se você pensar na perenidade da empresa, tentar cortar mesmo esse cordão umbilical não é fácil, né? Eu brinquei que demorei um dia para acostumar, mas realmente a gente não acostuma tão fácil. E ainda bem que a gente acabou ficando no conselho, com as reuniões mensais e tal, e o acompanhamento. Então, também ir para o conselho não é soltar as rédeas e também deixar que o CEO, que todo mundo trabalhe solto e sem essa orientação que tem que vir realmente do conselho, né? Você fazer um plano estratégico bem feito, eles têm que saber o que realmente os sócios querem, quais os resultados que eles almejam, né? Para onde a empresa tem que caminhar, o futuro, tecnologia, tudo isso tem que ser buscado pelo conselho. E nós tivemos também a felicidade de ter pessoas muito boas no conselho que nos ajudaram, né? Nós começamos lá sem saber nada, há 10, 12 anos atrás, aliás, já faz, nem parece tanto, mas 12 anos, nós iniciamos sem ter experiência nenhuma. E o Faldini foi um grande mestre para nós também nessa questão, e nos orientou, e depois deixou ainda para mim a responsabilidade de ser o novo presidente, né? Assumindo a cadeira dele. E confesso que realmente é uma responsabilidade. A gente tem que estar sempre em busca de soluções, de inovações e tudo mais, e está muito ligado à empresa, né? A gente está, embora distante fisicamente, mas nada que um e-mail, um WhatsApp, hoje em dia toda a comunicação que a gente tem, a gente está sempre em contato, sempre acompanhando, e não só nas reuniões mensais, né? Que aí a gente faz o acompanhamento do que aconteceu no mês anterior, dos resultados e tudo mais, faz uma análise, mas o mais importante é a gente olhar sempre para o futuro, né? O que se espera do futuro e o que fazer para que seja alcançado. E nesse ponto, hoje a gente está aí também com um conselho muito bem formado. Nós trouxemos, aliás, pensando um pouco até na diversidade, a Marli Parra, que trabalhou muitos anos na Ernst Young, e lá atrás também comandou a Marlboro nas corridas de Fórmula 1, então ela tem uma experiência muito grande. E a Philip Morris, né, que era patrocinadora na época, e ela está nos ajudando bastante na questão de marketing. E temos o Eduardo Scherab, que é do IBG, membro do IBGC, que também foi diretor de bancos, ABN e tudo mais. Então, na parte financeira também nos dá um bom suporte. E os 3 sócios, que cada um na sua área também contribuem, né, nas comissões que são formadas aqui, com a experiência que a gente tem aí ao longo desses 46 anos que a gente fez em abril agora. A gente sempre pode contribuir um pouco e ajudar a rapaziada aí a tocar o barco. Com certeza. Bom, eu espero que
que nós, se a gente puder ter agregado um pouquinho aí na experiência do que nós tentamos transmitir, que isso possa inspirar, né, algumas empresas que querem tomar decisão. E acho que a gente só tem que agradecer aí ao público, aos loves aí, aos likes, agradecemos todos e uma excelente noite.